Oi, que tal participar comigo de mais uma aventura para falar de nutrição? Eu viajei para algumas ilhas maravilhosas no Paraná, uma cidade situada ao sul do Brasil. A ideia é dar para vocês uma sensação de como seria viver há 40 mil anos. Como é será que as pessoas se alimentavam? A gente se adaptou a novos tipos de alimentos, o nosso sistema mudou de digestão, absorção. Como isso foi acontecendo ao longo dos milhares de anos que nos antecedem? A maior parte dos estudos referem-se aos homens das cavernas que viviam na Austrália, na Europa, na Oceania e na África. Mas aqui no Brasil, nós temos resultados de pesquisas um pouco mais recentes, um pouco mais próximas de nós, de paleoíndios. A estrutura do crânio dos indígenas que foi encontrada para defini-los como paleoíndios se assemelha à característica do crânio dos nossos ancestrais, dos da era paleolítica, do homem das cavernas, da região da Austrália e da África. Por isso é que se sabe que os índios vieram dessa evolução também. Legal, né? Vem comigo para mais essa aventura? Paranaguá significa Paraná, Rio Grande e Guá, redondo. É proveniente da língua indígena Tupi-Guarani. Chegamos, viemos nesse barquinho aí. Ai, longe da civilização. Nós ficaremos em casas de pessoas locais, né? Porque como é uma área de preservação, não é possível ter hotéis ou coisa do tipo aqui. Então vamos falar um pouquinho da alimentação. Imagine se você vivesse naquela época e estivesse num lugar como esse. Então nós temos o mar e temos mata. Não era uma vida nada fácil, por isso eles eram nômades, eles não se instalavam em nenhum lugar e viviam praticamente caminhando e buscando por alimentos. Como nós sabemos da qualidade da alimentação dos nossos ancestrais?
Isso se faz por meio da paleontologia. São os estudos feitos para avaliar a era paleolítica. Bem, nós temos, por exemplo, mapas etnográficos, em que se desenha por onde viviam aqueles indivíduos naquela época. Estudos de fósseis é que determinam a qualidade da alimentação. Os estudos mais completos foram feitos na Europa e também na África. De lá nós sabemos muito da característica dessa alimentação. É possível saber, a partir da característica dos ossos estudados, como era a qualidade da alimentação. Avaliando-se a composição da ossatura de remanescentes daquela época, sabe-se que a principal fonte de alimentação era de origem proteica animal. Lá estão eles, os golfinhos. São botos. Olha. Ai, que lindo! Agora eu vi. Veja, eu andei muito para chegar até aqui. Eu não sei como é que vai ser para voltar, mas eu vou caminhar até para além desse riozinho aí. Também foram encontradas algumas frutas preservadas, em que se pôde definir que eles colhiam frutas disponíveis na natureza. Essas frutas eram pequenas e provavelmente são essas de coloração azul e vermelha que nós temos hoje, como as framboesas, os mirtilos, que são os blueberries, e os blackberries. Então nós podemos imaginar que eles consumiam caça. No caso daqueles que viviam nas florestas, a caça era de animais pequenos e também de animais grandes, como por exemplo os mamutes. Quem vivia mais próximo à costa e tinha acesso ao mar, pescava, então tinha uma carne de qualidade diferente, mas a fonte proteica ainda assim, primariamente, era de origem animal. Temos também o consumo de frutas, como eu já disse, que são vegetais, e tubérculos, que são aqueles raízes, né, que ficam embaixo da terra, como por exemplo, hoje nós podemos imaginar batatas e mandioca, mas também foram encontradas sementes e nozes, que eles chamam de frutas de cascas duras, como a gente conhece hoje como nozes, castanhas, enfim. Então era uma alimentação saudável. Interessante destacar aqui que essa alimentação, que a gente chama paleo diet hoje em dia, ela tem uma característica similar à alimentação mediterrânea, à exceção do azeite de oliva e do vinho, que é encontrado na dieta mediterrânea e que não era encontrado naquela época, obviamente. Lembre-se que na era paleolítica, há 40 mil anos, nós não tínhamos ainda o advento da agricultura. Então os povos, eles eram nômades, eles caminhavam, viviam caminhando, não se fixavam em lugar nenhum, porque buscavam todo o tempo alimentos. Depois eles se fixaram e começaram a atividade de agricultura, mas nós estamos falando de antes dessa época.
Temos aqui 23 graus. Não parece muito, mas quando se está caminhando no sol, realmente é bastante quente. Mas é muito bonito, gente. Imagine como era naquela época. Devia ser bastante difícil e por isso era preciso ser nômade. You dreamed it'd be, ending up here, ending up with me. Well, you could have gone anywhere, been anyone. Well, you stole my heart like a thief on the run. Taking chances, but you're taking a chance on me. And now we're building bridges as far as the eye can see. And I never thought I'd find anything close to all that I knew you would be. Ain't it beautiful? É uma imensidão. Do lado de lá é o estado do Paraná e do lado de cá é o estado de São Paulo, pelo que eu entendi. Aqui todos os caminhos estão feitos. Plaquinha indicando a praia. Imagine essa mata fechada como era. Apesar de consumirem prioritariamente carne de origem animal, pensa-se que naquela época os indivíduos não sofriam das doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio, o AVC, o acidente vascular cerebral, como nós temos hoje. Hoje ocorre que há acúmulo de gordura nas artérias e lesões que promovem, por exemplo, o infarto. Isso se dá pelo excesso do consumo de gordura e uma redução na atividade física. Vamos pensar na época paleolítica, na era paleolítica. Bem, se eles viviam caçando, caminhando e os alimentos não estavam disponíveis o tempo todo, não havia essa possibilidade de acúmulo de gordura nas artérias.
Além disso, a qualidade da carne de caça é diferente da carne do boi confinado. Essa carne macia que a gente come hoje é muito rica em gordura, por isso que ela é macia. E isso, como consequência, leva ao acúmulo de gordura nas artérias quando consumimos em excesso. Eu não estou aqui defendendo que a gente não deva comer carne, mas a gente deve lembrar que para consumir carne, nós devemos fazer isso com moderação, preferir carnes menos gordurosas e praticar atividade física. Além disso, imitando os nossos ancestrais, nós deveríamos consumir mais frutas, menos carboidratos. Também não estou dizendo aqui que a gente não deve comer carboidratos, mas a quantidade deve ser diminuída. E mais importante do que isso, naquela época, obviamente, não tínhamos indústrias, não tínhamos alimentos processados e ultraprocessados. Então, como eu ia dizendo, além de reduzir os carboidratos, é importante que esses carboidratos estejam mais próximos do formato como eles vêm da natureza. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos evitar os industrializados, porque a indústria de alimentos é importante para a preservação de alimentos, para barateamento dos custos, para que tenhamos alimentos fora da época, né? Ou seja, a gente não precisa ser nômade, porque a gente tem alimentos o tempo todo, mas nós devemos evitar o excesso de carboidratos, principalmente refinados, especialmente o açúcar de mesa, que estão em bolos, tortas, pastéis, doces, sorvetes, e também farinhas refinadas, que estão também nessas que a gente chama de pastelaria, bolos, confeitos e coisas desse tipo, que nos excitam tanto, é gostoso, mas devemos ter moderação quando se fala nesse tipo de alimento. Bem, ainda imitando os nossos ancestrais, consumir um pouco de castanhas, variar as frutas coloridas, consumir carne de forma moderada, como eu já disse, e evitar gorduras em excesso. Bom, sobre as adaptações, eu resolvi gravar, eu gravei isso depois, né? E vou inserir agora aí no vídeo. Nós tivemos sim adaptações genéticas, porque quando eu contei para vocês assim, bom, comia-se principalmente carne de caça e pequenas frutinhas e tal. E aí passamos, a partir da nossa evolução histórica, a gente foi passando para esses tubérculos, aí começamos a era da agricultura, começamos a cultivar muito mais carboidratos. Então, houve uma adaptação genética para a digestão desses carboidratos. Eu vou descrever para vocês, muito rapidamente, a dieta paleolítica. Então, nessa figura aí, vocês estão vendo como hoje ela é proposta. É claro que ela não é a mesma coisa que a dieta dos nossos ancestrais, mas ela tenta se aproximar dessa dieta. Então, vocês podem ver aí nessa figurinha, em verde do lado esquerdo, o que você deveria escolher e do lado direito, aquilo que você deveria evitar. Então, vejam, depois de tudo que eu comentei com vocês, as carnes, então, qualquer tipo de carne, peixes e ovos, frutas em geral, tubérculos e hortaliças, então aquilo que tem na horta, né? Muita gente chama de legumes, né, no Brasil, mas na verdade são hortaliças que a gente chama. E os tubérculos, como eu falei, as raízes. E aí tem nozes, sementes e tem o azeite de oliva. Então ele é preconizado hoje, mas naquela época não existia. Mas como é um alimento saudável, ele é colocado hoje na paleodiet. Do lado direito a gente tem grãos, leguminosas, cereais. Então veja, cereais, arroz, feijão, milho. Isso já é da era da agricultura, não fazia muito parte da alimentação daquela época, ou pelo menos a gente não tem esse registro. Mas os pães, né, e aí os processados, né, macarrão, lasanha, essas coisas de massas, pizzas, coisas assim. Açúcares, xaropes e doces, claro, que também não são encontrados na natureza dessa forma, então eles não fariam parte e são também alimentos processados. Margarinas também processadas, iogurte e o próprio leite, tem uma discussão se fazia parte ou não daquela época. Na dieta de hoje, né, proposta não é considerado como algo desejável. E os óleos vegetais, com exceção do azeite de oliva.
Então essa é uma forma assim resumida de mostrar para vocês. E uma dica que eu dou assim é você procurar escolher alimentos que são disponíveis na natureza, que você pode reconhecer. E alimentos que são processados, que você não reconhece, é melhor evitar. Por exemplo, a gente não tem plantação de macarrão, né? E pizza não nasce em árvore. Também vamos lá, né? Precisamos fazer caminhadas, corridas, qualquer atividade física que você goste, para que a gente possa imitar os nossos nômades. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!